Você já ouviu falar de saúde quântica? Sabia que os conceitos quânticos podem ser usados na medicina? Mas em quais casos ela é indicada? E como é feito o tratamento? Veja como a saúde quântica pode te ajudar agora no Saúde em Prática. E para falar sobre saúde quântica, recebemos aqui o terapeuta quântico Daniel Mariottini. Daniel, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. O prazer é todo meu de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho da minha experiência pessoal e profissional com os conceitos quânticos. Com certeza, é um prazer recebê-lo. Até Obrigado. para a gente já começar, então, para a gente entender um pouquinho de saúde quântica, acredito que pouca gente conhece sobre o assunto e eu estou aqui curiosa também. Quando a gente ouve falar em saúde quântica, né, imediatamente a gente lembra da física quântica. Qual é a ligação entre essas duas áreas, Daniel? Realmente, Juliana, foi aí que tudo começou, né? Porque a física, ela não tinha antigamente nenhuma conexão com a área da saúde. Era como a física lá, de repente a saúde aqui. Mas quando você começa a perceber que o conhecimento é uma coisa tudo interligada, que você consegue utilizar uma área, às vezes em outra, e às vezes é isso que faz a diferença, foi o que me chamou a atenção, né? Porque, por exemplo, a física normalmente só os físicos estudam, né? Eles vão gostar muito daquilo e vão ficar lá. Eu, mesmo tendo a formação na área da saúde, eu fui buscar alguns conceitos na física, e aí foi o que me surpreendeu. Porque, por exemplo, tem coisas que fazem a gente perceber o mundo de maneira diferente. Então, alguns exemplos que eu aprendi com a física quântica. Você, por exemplo, quando eu encosto uma mão na outra, então, por exemplo, com licença, encosto sua mão aqui, você tocou a minha mão? Ok. Você me disse que sim, a física quântica diz que não. Por quê? Porque o que acontece? Existe a força de repulsão entre os meus elétrons da última camada e os seus. Então, nós realmente não nos tocamos. O que você sente é a força de repulsão dos seus contra os meus. Como quando você tenta juntar um ímã, por exemplo. Outra coisa, você está paradinho agora aqui me entrevistando, não está? Sim. A física quântica diz que não. E não é só a física quântica. A física diz que você está em movimento giratório a mais ou menos 1.700 km por hora. E em relação ao universo, nós estamos girando a mais ou menos 200 mil km por hora. Mas como assim, doutor Entendeu? Daniel? Essa é que é a questão. Isso nos leva a perceber que nós somos insuficientemente capazes de captar a realidade do universo. Entendeu? Muitas das nossas percepções, elas são erradas. Então, quando você vai estudar a física quântica, que por definição é a ciência que estuda o mundo subatômico, você vai perceber que o comportamento naquele nível é diferente do que nós conseguimos perceber. Então, você, eu e todo mundo que está aqui, para a física quântica, nós não somos matéria. E, aliás, um conceito que é importantíssimo colocar, por exemplo, é que você é composta por quê? Por átomo, em última análise, vamos pensar assim. Só que os átomos são compostos. Não é o número que eu estou falando. A física, os físicos, sejam mestres, doutores, e não os místicos, nem os esotéricos que dizem isso que eu estou afirmando. Eles são compostos, os nossos átomos, eles são compostos de 99,9, com 12 casas depois da vírgula, de energia. Legal. Entendeu? Então, fica difícil hoje em dia, se você acompanhar os estudos da física, você dizer que o que existe é a matéria. Na verdade, a matéria é um caso particular de manifestação da energia. Então, pensando assim, fica mais fácil de você conseguir se abrir para esses conceitos. Que legal. Agora, quando é que você começou a pensar nesses conceitos para serem utilizados na saúde, doutor Daniel? Olha, é o seguinte, a teoria quântica, ela vem lá por volta de 1900, quando Max Planck começou a entender a importância desses conceitos, e depois veio de Broglie, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Heisenberg. Então, todo esse pessoal, já desde de 1900 e pouquinho, já vem trabalhando com esses conceitos, e agora, para mim, ela surgiu quando
a partir da outra formação que eu tenho, que eu sou também bacharel em Educação Física e Motricidade Humana. Então, dentro dessa outra formação, eu tinha bem claro de que a gente se adapta. Então, por exemplo, o nosso equilíbrio, ele é dinâmico. Então, o que vai acontecer? Tudo aquilo que você estimula, você tem melhor e mais forte. Você vê isso pelos exercícios. Você foi lá, treinou, você tem uma resposta melhor. Você não treinou, você não tem aquela capacidade. Com o nosso organismo, com relação às patologias, é a mesma coisa. Então, por exemplo, você tem um estímulo. Se você, na minha forma de entender, coloca algo externo para fazer aquilo que o seu corpo deveria fazer, o seu corpo desaprende como faz. Isso, para mim, é extremamente claro. Para muitas pessoas é questionável, mas para mim eu tenho isso como bem claro, como eu disse, uma pela minha outra formação e outra pela experiência clínica, que eu já tenho a minha clínica já há mais ou menos 15 anos e a gente percebe que isso é real, né? Legal. Bom, a nossa equipe de produção foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre saúde quântica. E a Luciana tem uma pergunta aqui para o Dr. Daniel. Vamos ver. Eu gostaria de saber qual é a diferença entre os tratamentos tradicionais e os tratamentos quânticos. E aí, Daniel? Legal, Luciana, uma boa pergunta. Os quânticos, eles vão acabar trabalhando justamente com isso que, coincidentemente, eu acabei de falar. Né? Por exemplo, a medicina alopática, ela tende a ser mais sintomática, porque, vamos supor, a pessoa tem algum tipo de perturbação. Vai existir a tendência a eliminar aquela perturbação. Só que, na verdade, as patologias, as doenças, elas funcionam como aviso de que algo está errado. Então, o correto seria nós podermos ouvir, compreender aquele significado e mudar a nossa forma de conduta para que a saúde se restabeleça. Mas o que acaba acontecendo? Como normalmente a doença chama a atenção, né? Ela leva a atenção da pessoa e gera desconfortos, a tendência é a pessoa buscar algo que suprima aquele desconforto para que ela volte ao normal. Mas o mais interessante disso é que, como o nosso corpo ele é inteligente, ele tende a uma evolução, se você, entre aspas, dá um cala-boca naquele sintoma, Sim. muitas vezes, como uma forma de alternância psicossomática, o seu corpo vai encontrar uma outra forma de te avisar que algo continua errado. Sim. E se você continua dando cala-bocas sucessivos, ele sempre vai tentar ainda te avisar de que algo está errado. Porque normalmente a gente cuida, trata dos sintomas, né? Ao invés de Isso. descobrir realmente o que está causando, né? O que está de errado no organismo. Né? Exato, e às vezes é muito simples, às vezes é uma mudança de atitude, uma mudança de hábito que a pessoa passa a ter, e que aí não necessitaria a utilização de um medicamento mais forte, de um medicamento mais pesado. Mas às vezes não é opção, porque a pessoa às vezes acha que tem que fazer daquela forma ou tem dificuldade de mudar. Sim. Então é onde ela acaba tendo que realmente partir para um tratamento convencional. Legal. Doutor Daniel, a gente vai chamar o intervalo agora rapidinho. No próximo bloco, você que está nos assistindo vai conferir o poder da mente na saúde do nosso corpo. Então, continue aí com a gente. Estamos de volta com Saúde em Prática e aqui conosco está o terapeuta quântico Daniel Mariottini, tirando as nossas dúvidas sobre saúde quântica. Um assunto bem diferente hoje aqui no Saúde em Prática, né? Continuando aqui o nosso assunto, Daniel, a medicina oriental ela utiliza muito bem os conceitos quânticos na área da saúde, né? Como é que eles aplicam esses conceitos? Explica um pouquinho mais sobre isso pra gente. Dá para dizer de maneira geral que quando você atua sobre a energia, né, como eu já disse, já procurei definir a questão de energia, então, teoricamente, aquelas terapêuticas mais tradicionais, milenares, quando elas vão mexer nessa organização energética, tratando, por exemplo, de bloqueios, né, porque existe aquela questão do yin, yang, do excesso, da falta de energia. Então, quer dizer, a ideia dessas terapias são realmente promover o equilíbrio. Então, por exemplo, se você tem um excesso, você vai procurar trazer para o meio, para o equilíbrio. Se está em falta, você vai trazer para o meio também. Mas muitas vezes elas não se colocam como quânticas, né? Por causa de já serem milenares, elas sempre foram muito desenvolvidas na prática. E às vezes a teoria
ela acabou não acompanhando. E agora que essas teorias vêm para, de certa forma, comprovarem aquilo que já vem sendo feito, né, até de forma empírica há muito tempo atrás, e que hoje já pode ser feita de maneira muito mais científica, que é uma das brigas que nós temos, briga entre aspas, né, tirar realmente essa questão do quântico, da energia, tirar do místico, do esotérico e trazer realmente pro científico, para que seja cada vez melhor reconhecida. Que legal. Agora, muitas das tecnologias que são usadas para diagnósticos e tratamentos de doenças hoje em dia se baseiam nos fundamentos quânticos, né? Sim, isso é até engraçado, né? Como eu tenho vários amigos médicos e às vezes nós vamos comentar sobre isso. E às vezes falam, não, mas o que é isso de quântico? Isso aí, eu acredito, eu não acredito. Será que funciona? Eu falo, peraí, você não usa ultrassom? Você já não viu falar de litotripsia? Você usa, você faz? A própria ressonância magnética, a ressonância é um dos princípios quânticos. Uhum. O laser, por exemplo, a pessoa fala, uso raio laser, mas não acredito no quântico. O laser, se não me engano, é Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. Quer dizer, é baseado no salto quântico. Uhum. Então, fica até incoerente algumas pessoas que já utilizam essas técnicas, que já estão incorporadas à área da saúde, e que quando você fala nos conceitos e fala nessas questões um pouquinho diferentes, ou intitula, você rotula como quântico, muita gente chega e fala assim, mas eu não acredito. Mas isso é tudo uma questão de tempo. Agora, falando um pouquinho sobre os nossos comportamentos, até que ponto os nossos pensamentos, o nosso humor, por exemplo, podem interferir no nosso organismo? O pensamento, ele praticamente é a base de tudo, né? Porque é como se fosse uma sintonia. O universo, eu acho bacana falar sobre essa questão do universo. Nós somos capazes de tudo, porque você consegue, a partir do universo, trazer algumas coisas para você, para a sua vida, através de sintonia. Né? Então, por exemplo, se eu tenho, vamos pensar assim, tem um canal de televisão que seja saúde, e um outro canal que seja doença. Não adianta eu me sintonizar, deixar no canal que se refere à doença e querer ter saúde. Então eu tenho que me mudar. Essa é a grande chave, entendeu? Recentemente, num artigo que eu fiz para a revista Saúde Quântica, eu até coloquei dessa forma. Por exemplo, hoje é fácil até se as pessoas quiserem compreender, porque a tecnologia tem avançado muito. Então, por exemplo, você tem um sinal de Wi-Fi. É a mesma coisa que você pegar um telefone antigo, aquele celularzinho velho, e que nem tem a capacidade para captar esse sinal, olhar para ele e falar assim, não, esse sinal de Wi-Fi não existe. Não é que não existe, é que o aparelho não está apto, ele não está configurado para captar. E nesse caso, imagine que nós sejamos os aparelhos e o universo emita vários sinais. Uhum. A questão é que nós somos insuficiente evoluídos e não devidamente treinados para captar. Então, conforme a gente vai mudando, a gente vai alterando a nossa frequência, você consegue captar determinadas informações que outros não captam. Agora, você acredita que a espiritualidade, a fé das pessoas também podem ajudar na cura das doenças? Eu acredito muito, porque a minha própria fé, né, ou a sua própria fé em relação a você, vai determinar a frequência em que você vive. Né? A frequência onde você mantiver a sua consciência vai determinar a sua saúde, né, a sua qualidade de vida. E com relação à fé alheia, por que às vezes você fala assim, reza por mim, ore por mim, a pessoa precisa de oração? É basicamente assim, uma coisa que é interessante, que a ciência já provou, que é a dualidade partícula-onda. Então, por exemplo, durante muito tempo, ou até hoje em dia, as pessoas podem falar assim, a onda é uma coisa, partícula é outra. Mas tudo é a mesma essência. Então, imagine assim, você me dá um sorriso, ou você está sendo simpática comigo, você vai emitir uma vibração. A minha pineal, ela vai pegar essa estrutura e vai verter em partícula. Ela vai fazer com que o meu organismo receba alguma coisa através dessa vibração que você me deu. Que legal. E o contrário também é válido. Se de repente você tem uma raiva, ódio, você vai passar, eu vou captar e vou jogar uma outra substância.
dentro do meu organismo. Então, quer dizer, é uma coisa, entre aspas, virtual, né, que está causando um efeito real no meu organismo. E na questão da oração é justamente isso. As pessoas, independentemente de distância, você vai receber e você vai conseguir utilizar dentro do seu organismo, por mais difícil que pareça acreditar. Que legal. A gente tem mais uma pergunta agora, Daniel, e é a dúvida do Paulo Henrique. Vamos conferir. Eu gostaria de saber se qualquer doença pode ser tratada pela saúde quântica. Qualquer doença, Daniel? Aí já precisa até partir do conceito de doença, porque assim, com o passar do tempo, como todas as ciências evoluem, a física também. Então, antigamente, você podia dizer que na física tudo eram partículas, depois que tudo eram campos. Hoje se diz que tudo é informação, entendeu? Então, quer dizer, a doença seria só uma questão de nome que você dá, você chama de doença um distúrbio, um desequilíbrio causado por uma má informação. Então, quando você consegue dar uma informação correta, você joga a pessoa para a frequência que ela deveria estar, teoricamente o distúrbio deve desaparecer e voltar à situação de equilíbrio. Legal. Então a gente vai para um rápido intervalo agora. No próximo bloco, você confere alguns tratamentos ligados aos fundamentos da saúde quântica. E tem também o quadro de Olho na Alimentação, hoje falando sobre os olhos. Então continue aí com a gente. Saúde em Prática está de volta, hoje falando sobre saúde quântica. E o nosso convidado é o terapeuta quântico Daniel Mariottini. Mas antes de prosseguir, é hora de sabermos mais sobre os óleos canola, girassol, soja, o que diferencia um do outro. De Olho na Alimentação está no ar. Eu vou falar para vocês hoje sobre os óleos, o óleo de soja, girassol e canola. O óleo de soja, ele é hoje um óleo muito utilizado, ele é rico em ômega 3 e ômega 6, que na sua composição, que auxilia no controle de doenças cardiovasculares. O óleo de soja, ele suporta altas temperaturas, sem perder seus nutrientes e suas propriedades. Ele pode chegar a ser aquecido até 232 graus, por isso ele pode ser mais utilizado para preparações fritas. O óleo de girassol, ele contém uma relação de ômega 6 e ômega 9 em pequenas quantidades. Só que ele é rico em vitamina E. A vitamina E é um potente antioxidante que auxilia no sistema imunológico e em outros processos do organismo. O óleo de girassol ele é mais recomendado para alimentos refogados, para refogar os alimentos ou para fazer algumas outras preparações que não têm necessidade de uma temperatura muito alta para não perder suas propriedades, principalmente o seu antioxidante, que é a vitamina E. O óleo de canola, ele é o óleo que contém menor quantidade de gordura saturada, a melhor relação de ômega 3 e ômega 6 comparado ao azeite. Na falta do azeite, o óleo de canola substitui em preparações frias, por exemplo, nas saladas. A temperatura que o óleo de canola pode chegar é mais baixa comparado aos outros óleos, por isso ele é mais ideal para ser utilizado em preparações frias. A sua temperatura máxima, sem perder as propriedades, é de 200 graus. O ideal seria utilizar um óleo específico para cada preparação. Então, o óleo de soja para frituras, o óleo de girassol para refogados e outras preparações e o óleo de canola para preparações frias e molhos. O óleo, depois de aquecido, ele libera uma substância tóxica que se chama acroleína. A acroleína ela é tóxica ao organismo. Então, a gente recomenda que não seja reutilizado o óleo novamente. Para cada preparação, esse óleo deve ser trocado. Os óleos, eles contêm gordura, que são tão necessários na nossa alimentação diária quanto carboidratos e proteínas. Só que é importante lembrar que eles devem ser consumidos em pequena quantidade. Muito legal saber dessas diferenças aí entre os óleos, lembrando que devemos consumir, claro, com moderação. Agora, retomando esse tema de hoje, Daniel, a homeopatia é um tratamento que tem bastante ligação com a saúde quântica também, podemos afirmar? Sim. Por exemplo, eu cresci, né, aprendendo homeopatia na prática, né, porque meus pais, na época,
quando eles começaram a estudar a homeopatia, ela ainda era muito ainda rebatida, muito questionada, mas você sabe como que é, né? Pai, mãe, você sempre acredita que eles estão fazendo a coisa certa. Então eu começava a pegar livros deles, estudar, aprender, e eu usava, né? Eles, no meu desenvolvimento, no meu crescimento, eles aplicavam a homeopatia. E eu percebi que aquilo funcionava, eu queria entender como funcionava. Despertou o seu Exatamente. interesse, né? E eu até acabei levando esses conceitos para dentro da universidade. Então isso foi bacana. Eu já fiz a faculdade podendo confrontar o paradigma convencional com o paradigma quântico, né? Então, isso fez com que eu tivesse cada vez mais interesse e depois passasse a me tornar o terapeuta quântico que está aqui tentando te ajudar a responder. Legal. Agora, como é que é o tratamento quântico na prática? Porque o assunto é novidade para todo mundo. A gente está aqui, aos poucos, tentando entender um pouquinho mais essa área. Agora, na prática, quando um paciente te procura, como é feito esse tratamento, para a gente entender mais claramente? Tá, existem algumas técnicas, né, que são mais, como a gente brinca, que é tecnologia quântica, né? Eu acho interessante falar sobre aquela que eu mais tenho praticado hoje em dia, que é a terapia frequencial floral quântica, né? Que é baseada em produtos... isso que é o bacana, brasileiro, de uma tecnologia nacional, de uma empresa extremamente séria, que se chama Physioquantic. Então, eles têm uma linha de produtos onde você consegue restabelecer a frequência. Através de uma frequência que eles conseguiram desenvolver, eu transmito, é como se fosse assim, esse floral, ele vai carrear, que é o que a gente chama, a frequência específica para dentro do seu organismo. Isso pode parecer estranho, mas na prática nós temos situações que podem esclarecer. Então, por exemplo, às vezes você tem dinheiro para comprar alguma coisa. Mas às vezes não, às vezes é cartão. Olha como é comum. Então, por exemplo, você não precisa ir lá levar o dinheiro para a pessoa para efetuar o pagamento. Você foi a um terminal que informou que você tem aquela quantidade X, quer dizer, é uma informação. Ela é decodificada e chega numa outra ponta do sistema e aquela informação chega e você efetiva. É exatamente isso que acontece, né? Algo externo que vai carregar para dentro do seu organismo uma frequência que vai restabelecer o seu equilíbrio. Mas é como se fosse um medicamento que as pessoas tomam, ingerem ou não? Isso é uma colocação muito importante, porque perante a Anvisa, eles são considerados essências vibracionais. Né? Eles não são como medicamento. Eles são tanto na apresentação sublingual, como em gel, porque você consegue, através do gel, através de friccionar, por exemplo, em punho, e eu associo muito em locais da medicina chinesa, quando você vai passar. Então, você consegue, ou através desse gel, ou através de sublinguais, que se aproximam. Eles têm aquela carinha de remédio, mas até perante a Anvisa eles não o são. Interessante. Daniel, agora a saúde quântica, ela sofre muito preconceito. Eu acredito que seja até pelo desconhecimento das pessoas, né? De fato isso acontece? Exatamente. Eu sinto muito isso, eu noto muito isso, porque o bacana é quando a pessoa, às vezes, até não acredita no que você fala, mas ela leu, ela entendeu, ela estudou. E realmente o preconceito está em, às vezes, a pessoa não estudar, não ir atrás desses conceitos e já negar por si só. Né? Então, eu acredito que ela ainda vai sofrer um bom tempo com isso, esse preconceito, até que ela seja realmente reconhecida. Porque, por exemplo, até a homeopatia, que já é reconhecida, às vezes você, em conversas informais, ou às vezes até em congressos, tudo, você vê que tem gente que fala assim, essas bolinhas de açúcar não funcionam, entendeu? Então, quer dizer, imagine a saúde quântica que ainda está, vamos dizer, engatinhando, né? Existem N pesquisas, quem quiser me procurar, por exemplo, que diga assim, não há evidências, não há pesquisas, eu faço questão de passar bibliografias, passar e-mails de artigos seríssimos, livros seríssimos, feitos por profissionais seríssimos, né? Que realmente podem mudar a forma das pessoas que não acreditam e para que elas passem a entender, né, sobre tudo isso que a gente tem dito e parece tão diferente. Agora, Daniel, é um tratamento individualizado, que vai de acordo com aquilo que aquela pessoa está sentindo? Como é que é? O interessante é sempre essa individualização. O que você tem que fazer é individualizar, cada um é um.
Então, quando as pessoas vão até a minha clínica, o que acontece? Eu não demoro menos que 1h30, 1h40 para compreender todo o histórico daquela pessoa e aí sim conseguir trabalhar de acordo com aquilo que ela precisa. Então, um exemplo prático. A pessoa chega e fala assim, estou estressado, o que eu uso? Eu já começo dizendo assim, depende. Se você tem um estresse emocional, então, por exemplo, eu tenho um problema com meu marido, com a minha esposa, eu estou com uma pessoa doente na família, isso aí vai te gerar um estresse emocional. Com certeza. De repente, o estresse da pessoa é assim, eu estou estressado, estou em cima de relógio, eu tenho que buscar filho na escola, correr nisso, eu tenho um papel para entregar, cansei até de falar. Esse é um estresse funcional, aquele estresse que todo mundo vem sendo submetido hoje em dia. É pressão daqui, pressão do trabalho, pressão para conseguir dinheiro, pressão para pagar conta, entendeu? E muitas vezes se misturam, o emocional com o funcional. Então você não pode tratar de uma forma igual, você tem que entender o fator principal que está causando aquilo e depois, em seguida, você associa o floral correto. Muito legal. Daniel, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso programa. Quero agradecer por ter trazido tantas informações interessantes aqui para a gente, que eu acredito que, assim como eu, muita gente não conhecia. Então, muito obrigada pela sua presença aqui no Saúde em Prática. Sou eu que agradeço pela oportunidade. Né? Espero ter esclarecido algumas coisas. Eu sei que algumas eu confundi ainda mais, mas é justamente nessa confusão que vocês vão me procurar, vão nos procurar. E assim a gente vai conseguindo melhorar cada vez mais a saúde, colocando realmente a saúde em prática. Isso aí, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Juliana. Bom, você aí de casa, se perdeu algum programa, então acesse o nosso site. Lá você encontra todos os programas já exibidos e eu te espero no Saúde em Prática da semana que vem. Então, até lá. Tchau, tchau.